Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Como tem passado? Bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos ter um encontro muito especial. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, que é um dos momentos mais importantes para nós, né? Ele ter ressuscitado. A gente falou um pouquinho desse tema lá no começo do nosso encontro, no começo do ano, onde a gente falou um pouquinho da Páscoa, vocês estão lembrados? Falamos de Domingo de Ramos, depois da Quinta-feira Santa, que Jesus instituiu a Eucaristia, depois na Sexta-feira Santa, que ele foi crucificado, e no domingo que ele ressuscitou. Então nós passamos um pouquinho por essa semana, juntamente com a Semana Santa que estava acontecendo e a Quaresma. Mas hoje nós vamos falar da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, da importância que tem nas nossas vidas. Esse encontro, é o encontro 17º do livrinho de vocês, que fala do momento que Jesus morreu, e depois o 18º, que fala quando ele ressuscitou. Tá certo? Como são os temas interligados, a gente vai fazer os dois juntos. Jesus, ele veio à Terra e só fez o bem. Amou a todos, trouxe os ensinamentos que nós levamos até hoje, curou os cegos, fez muitos milagres, né? Nos deixou uma oração linda que nós vimos na semana passada. E então, por que será que ele morreu, né? Ele morreu justamente porque ele disse sim a Deus, né? Ele morreu por amor a nós, né? Não tem maior amor do que dar a vida pelo irmão, não é verdade? Então, ele quis essa missão, ele quis mostrar esse amor. E além desse amor maravilhoso que ele mostrou para nós, ele depois ressuscitou, para que todos nós entendêssemos que nós somos eternos, que a vida é eterna, certo? Então, no capítulo 17, que fala da morte de Jesus, ele está em Lucas, capítulo 23 da Bíblia, do versículo 1 ao 56. Eu vou contar um pouquinho tudo o que aconteceu e depois, se vocês sentirem necessidade, pode ler completamente o de 1 ao 56. Essa passagem de Lucas, ela conta desde o momento em que Jesus ele está sendo condenado. Então, Pilatos que estava fazendo essa condenação, mas como era a véspera de Páscoa, uma pessoa poderia ser solta. Então tinha Jesus e Barrabás. Barrabás era um assassino e Jesus não tinha feito nada de ruim. Mas o povo conhecia mais Barrabás, estava em multidão e soltaram Barrabás e Jesus então foi condenado. Na cruz, ele ficou do lado de 2 outros condenados, não é verdade? E ali ele passou os momentos mais difíceis da vida. Ele morreu numa sexta-feira santa, às 3 horas da tarde. E a passagem que fala da morte já é no versículo 44. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu seu último grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, ele morreu. Aí o oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir viram o que havia acontecido.
e voltaram para casa, batendo no peito, arrependidos. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando aquilo. Então, esse foi o último momento de Jesus, quando ele morreu. Aí tiraram ele da cruz, levaram para o sepulcro, né? E ali ele permaneceu. Então, depois vocês vão estar respondendo as questões, tá? Do escutar e do meditar, que fala um pouquinho disso que eu falei para vocês, né? E aí, nós vamos fazer juntos aqui uma atividade agora, bem nesse momento que a gente está lembrando que Jesus morreu. Então, eu trouxe hoje a cruz, ela representa não a morte de Jesus, porque a gente sabe que ele não está mais aqui na cruz, que ele está vivo. Então, hoje ela é um símbolo de força, de vida, de fé, da gente acreditar, né? Que a gente depois vai ressuscitar e estar do lado de Deus. Então, eu vou pedir para vocês chegarem próximo aqui, colocar a mão aqui na cruz, tá? E vocês vão repetir aqui comigo. Obrigado, Jesus, você deu a sua vida para nos salvar. Obrigado, Jesus, você deu a sua vida para nos salvar. E Jesus salvou cada um de vocês que está assistindo esse vídeo foi salvo, um por um, todos vocês. Então, ele deu a vida por todos nós, cada um, tá bom? Então, a gente vai pensar bem nisso essa semana também, né? Que amor que eu tenho dado para as pessoas, que Jesus deixou o maior amor do mundo, que é entregar a vida dele por nós. E que amor será que nós estamos dando para as pessoas que estão próximas de nós? Vamos pensar sobre isso. No rezar dessa semana, tem uma atividade que é o Salmo 91. É um salmo muito especial, de proteção, de confiança, principalmente. E nós vamos fazer uma atividade com ele. Coincidentemente, o salmo tem 16 versículos, né? São 15 crianças e tem eu. Então, cada um vai gravar um versículo, vai ler um versículo, vocês vão receber isso lá no individual. E depois nós vamos juntar tudo e vamos ouvir o Salmo 91 inteiro, cada um recitando um versículo, tá bom? Vocês vão receber daqui a pouquinho isso daqui. Então, aqui a gente encerra a morte de Jesus. Agora, no capítulo 18, nós vamos falar da ressurreição. A ressurreição é o momento mais importante. Se a gente acredita que Jesus ressuscitou, então todos nós também vamos ressuscitar. Todos nós vamos ter a vida eterna. Todos nós, né, estaremos vivos sempre. Então, a morte não existe, ela é só uma passagem. E essa ressurreição é sair desse estado de morte, a gente já falou isso outro dia, para a vida. Toda vez que nós saímos num estado ruim, negativo, de doença, de morte, e ressuscitamos para um novo momento, isso é uma ressurreição. Não é só quando morremos, mas principalmente quando a gente morre, existe a certeza que a gente ressuscitou, que a gente está vivo e que o amor é eterno, que o amor que une as pessoas é eterno. Ele sempre vai estar com a gente é sempre capaz, assim como a gente fala com Jesus, reza pelo Pai, então assim é com todos os entes queridos, tá certo? Então é muito importante a gente acreditar nessa ressurreição e nessa fé, porque isso nos faz acreditar em tudo, né? Em tudo que a gente vive, que a vida não termina aqui. Então, o capítulo 18, ele vem falar disso, né? E ressuscitar é alegria,
né? Jesus ressuscitou na Páscoa. E a Páscoa é a alegria. É a passagem da morte para a vida. Então, nós vamos ler aqui João, capítulo 20, do 11 ao 18. Deixa eu pegar aqui João, tá? Lembra, né? João, capítulo 20, o número grande, do 11 até o 18. O que ele fala aqui? É o momento em que eles encontram Jesus. Quer dizer, que eles vão ao túmulo de Jesus pensando que iriam encontrá-los lá, tá? Encontrá-lo lá. Então, Maria tinha ficado fora ele estava, né, no túmulo, era um túmulo de pedra fechado, né? Então, ele estava dentro desse túmulo. Então, Maria tinha ficado fora chorando. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco. Ela ainda não sabia que eram anjos, né? Ela não tinha entendido. Mas eram 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé. Mas também não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro que cuidava do local e disse: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou: mestre. Jesus disse: não me segure, ainda não voltei ao Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que tinha visto. Então, Maria Madalena, foram lá no sepulcro. Eles tinham o hábito de, no dia seguinte, passar óleo, né? Tinha os rituais. Só que ele já não estava mais lá. Ele já tinha começado o processo, né? De ressuscitar. Só que, como vocês lembram, que a gente já viu em Pentecostes, na Ascensão do Senhor, ele ficou ainda um tempo com os discípulos, lembram? Na terra, ainda teve esse período. Mas naquele dia, ele já falou com Maria: vai e conte que eu estou vivo, né? Jesus ressuscitou para que se cumprisse a profecia e para que a gente hoje estivesse aqui falando dele e falando sobre a vida eterna, né? E sobre fé e sobre amor, né? Por isso que ele morreu e ressuscitou, além né, para que a gente possa entender todo esse milagre da vida e para que a gente possa entender o milagre do amor, de dar a vida por alguém, né? É o que ele queria, ele fez isso por nós. Então, é um momento muito especial da nossa vida acreditar nisso e entender isso, né? O que Jesus fez por nós, né? O milagre da ressurreição. Eu vou pedir então para vocês fazerem a atividade, que é o escutar, o meditar, tá? E para a gente poder concluir o capítulo também, tá bom? E aí a gente vai ficar com o mesmo compromisso. O que eu posso fazer essa semana de amor ao próximo, que lembre uma atitude, que lembre a ressurreição, esse amor tão grande que Jesus deixou, né? O que eu posso fazer essa semana que demonstre esse amor, né? As pessoas que estão do meu lado. Então, esse é nosso compromisso, tá bom? Vocês vão receber o versículo do Salmo e aí, qualquer dúvida, vocês me escrevam. Nós vamos encerrar o nosso encontro com a nossa oração do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. Em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma excelente semana, abençoada. Que Deus abençoe e proteja vocês, os familiares e todos que precisam, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus.